Bom, pessoal, hoje eu quero explicar para vocês o método que a Combate usa para fazer as vendas. Antes de aprender esse método, a Combate vendeu em torno de 6 projetos dentro de um ano. E depois que a gente acabou desenvolvendo esses passos, a gente se tornou o maior representante da Intelbras dentro do estado de São Paulo. Meu nome é Rafael Soares, sou empresário, estou no segmento de energia solar há 4 anos, comecei na segurança eletrônica há 11 anos atrás e fiz essa imigração em 2020. Então, nesse método que a gente usa a parte da imagem, rapport, sondagem com a Spin Seller, apresentação, preço, escassez e fechamento. Então, antes de começar com esse método, a gente vendeu 6 projetos em 2020. Assim que a gente conseguiu implantar isso, passou para 75 projetos, ou seja, a gente aumentou mais de 1000% de um ano para o outro. No próximo ano, a gente vendeu 135 projetos, aumentando o nosso faturamento. E aqui a gente já se tornou o maior representante da Intelbras dentro do estado de São Paulo. Nesse mesmo ano, em 2022, teve a mudança de lei, onde que caiu muito o nosso faturamento dentro do primeiro semestre. O mercado retomou no mês 10. Então a gente sofreu muito no mercado. Então a gente teve uma queda aí para 85 projetos. E 2024, o mercado voltando a crescer. No primeiro semestre a gente fez 80 vendas e agora no segundo semestre a nossa meta era vender mais 120 projetos. E atualmente, da 200 projetos, a gente está com 195 projetos fechados até o momento, faltando 15 dias para fechar o ano, então a gente vai bater nossa meta que é 200 projetos no ano. Para a gente começar uma venda complexa, é muito importante, antes da gente chegar no cliente, a gente tomar cuidado com o nosso tom de voz, não usar um tom de voz para baixo, triste. É sempre bom ter um tom de voz confiante, uma mentalidade positiva. Então você está com uma energia boa, não ficar com uma energia para baixo, com medo, nada. A linguagem não verbal é muito importante na hora que a gente está falando com o nosso cliente, tomar cuidado para não colocar a mão na boca, a mão no bolso, a mão para trás. Então, se for para... onde que eu coloco a mão? Bom, deixa em cima da cintura aqui e vai falando assim de uma forma bem mais tranquila. E o contato visual, quando você está falando com o cliente, toma cuidado de não pegar o celular na hora, tem essa conexão, porque se você perder essa conexão para retomar depois, às vezes demora. Então, na hora que você está falando com o cliente, escuta ele, faz uma escutativa mesmo. Se você está perguntando para o cliente, tenta entender, para entender qual que é a situação dele, para a gente colocar a nossa solução. Então, não é só para perguntar, sabe? Quando a gente sai para vender, a gente não está saindo só para, vou sair para vender, para ganhar dinheiro, para colocar comissão no meu bolso. Não, não é. A missão da nossa empresa é proporcionar liberdade e economia de uma forma sustentável. Então, mesmo parecendo uma frasinha bonita, não, a gente está ajudando muita gente. Eu estava num churrasco essa semana, eu falei para o pessoal, bom, todo mundo aqui, tinha 8 pessoas, 6 era meu cliente. Eu falei, olha, eu ajudei todo mundo aqui, hein? Ajudei todo mundo. Eu ajudei você a economizar 5 mil por ano, ajudei você a economizar 4 mil por ano, ajudei você a economizar 10 mil por ano. Então, assim, quando a gente não entende, só pensa em... Eu poderia estar falando, olha, eu ganhei 5 mil reais teu, 4 mil reais teu. Pelo contrário, eu estou colocando muito dinheiro no bolso deles, estou levando muita economia. E eles são muito gratos por eu ter levado a solução, porque eles não entendiam que existia um problema. Então, a gente como vendedor, a gente chega, olha, existe um problema aqui e existe a solução. E é isso que funciona a venda, certo? Então, é muito importante a gente ter essa confiança, entender o que a gente está vendendo para passar para o cliente. Porque se você chega na intenção de só ganhar o lucro do cliente, aí vai ficar uma coisa muito vazia. Então, quando você perguntar, você só está perguntando para perguntar, porque faz parte do script do roteiro. E não é assim. A nossa venda é uma venda complexa, então a gente entende todas essas partes dos clientes. A parte do rapport. Rapport a gente conversa bastante isso, né? O Eric é o especialista de fazer rapport. Tainá também, né? Tá ganhando até água. Chega, compra uma água e tal. Bom, na hora de fazer um rapport, a gente só compra de quem a gente confia. Então, se eu chegar no cliente, já chegar vendendo, oferecendo, ele nunca te viu na frente, ele nem vai te dar atenção. Então, a melhor maneira para quebrar essa barreira é começar com um sorriso, perguntar o nome da pessoa, porque a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela. Então, é muito importante a gente lembrar o nome da pessoa para na hora de fazer o rapport, fazer um elogio no comércio da pessoa, como que é organizado, como que é famoso,
pegar algum ponto em comum ali, falar de algum cliente em comum também, que já é cliente nosso, que ele tinha esse problema, fazer a escuta ativa. E se for um cliente físico, contar uma história de uma pessoa física, que ela usava o ar-condicionado com medo e hoje ela usa o ar-condicionado à vontade. Hoje ela pega esse dinheiro e usa mais, ele consegue viajar com esse dinheiro da economia. Ou se for uma empresa, o tanto que ela tinha que vender para chegar nesse faturamento e hoje, já que ela não paga a conta de energia, ela consegue chegar no ponto de equilíbrio dela bem mais rápido, ela consegue ir de frente com o concorrente dela, né? Então, assim, enquanto a pessoa tem um custo alto com a conta de energia, para vender uma cerveja, uma Romarinho lá, ele já não tem esse custo alto. Então, isso daí vai fazer com que ele fique bem à frente dos concorrentes dele. Isso vai dar uma vantagem na parte da guerra comercial aí muito grande para esse cliente. Então, é sempre bom contar histórias para os clientes nessa questão do rapport. Ainda a gente não está falando de energia solar, falou agora, contou uma história ali, implantando a energia solar dentro da vida da pessoa. E agora a gente vai começar a falar de energia solar. Que é na hora que a gente fala da sondagem. Né? Perguntar para o cliente se ele já fez algum projeto de energia solar, se ele conhece alguma pessoa que colocou energia solar, o que ele sabe sobre energia solar, começa a introduzir o assunto da energia solar, tá bom? E por qual motivo que ele resolveu colocar energia solar só agora. Se caso você estiver fazendo uma apresentação. Se caso for uma abordagem ainda, não vai ter essas perguntas. O Spin Seller. Spin Seller é o que a gente está utilizando muito. Ela é muito utilizada em vendas complexas, porque na verdade a gente entende a situação do cliente para mostrar para o cliente o problema, para mostrar para o cliente que esse problema pode ser bem maior e também fazer a pergunta de necessidade para ver se faz sentido para o cliente colocar ou não. Então nessa situação aqui, ó, quanto que você gasta de energia por mês? Você usa o ar-condicionado à vontade? Você usa a sua energia à vontade? A pergunta é a situação. Agora, quanto a problema. O que mais te incomoda? O custo alto ou a falta de liberdade? Né? Dentro desses... Para identificar o problema. O que mais me incomoda é o custo alto. Não, o pior não é isso. O pior é que nos últimos 10 anos subiu 85% a conta de energia e você consumindo o mesmo tanto, você vai pagar cada vez mais. Então, assim, você mostra para o cliente que o problema não acaba ali. O problema vai continuar se ele não resolver colocar energia solar. Aqui é na parte que a gente faz a implicação, né? Quantos clientes aí que não coloca mais ar-condicionado? Quantos clientes que não usam o ar-condicionado à vontade por conta de uma conta alta de energia? E é a realidade da maioria. Porque se você vê, os 90% dos brasileiros ganham um salário apertado. Isso ele não pode esbanjar usando mais ar-condicionado. Ele não pode acontecer isso. Ele não pode fazer isso, senão a conta vai vir muito alta. Ele vai ter que tirar dinheiro, às vezes, da alimentação dele, de um custo variado de um passeio, para pagar a conta de energia. Então ele acaba economizando. Liga o ar-condicionado até meia-noite, depois desliga. E daí vai. É muito comum entre nossos 500 clientes aqui eles comentarem isso. E depois que você faz a implicação, você mostra para o cliente, você trabalha o dia inteiro, você poder chegar na tua casa, não poder ligar o ar-condicionado, como assim? Não faz mais sentido. E o cara tem uma revolta dentro dele. Cara, é verdade, eu trabalho, eu faço tudo certinho, eu não posso ter essa liberdade, né? E na questão da necessidade, onde ele pergunta, imagina você pagando menos de R$100, como nossos 500 clientes, e ainda usando o ar-condicionado à vontade. Você acredita que isso é uma solução que pode melhorar a sua vida? Então, quando a gente está... Antes da apresentação, é bom aumentar o nível de consciência da pessoa que ela precisa, porque até então, muitas das vezes você chega no cliente, ele nem sabe que existe energia solar, nem sabe como é que funciona, e na hora que você está aumentando o nível de consciência dele, quanto mais você aumenta, mais ele entende, eu preciso resolver esse problema. E aqui que ele nem enxerga que isso é um problema, você faz ele falar qual que é o problema, aqui você implica o problema, e aqui você pergunta se faz sentido ele pagar menos ou usar mais à vontade. Então agora aumentou bastante o interesse dele. Quem está fazendo a pré-venda, a abordagem, geralmente para aí no Spin Seller e pega o orçamento da pessoa e leva até um vendedor com mais experiência, onde que vai chegar na apresentação, vai levar o projeto. Então essas 3 primeiras etapas é o que o pré-venda faz, mas um vendedor também faz. Então, igual o Eric, ele faz o pré-venda e depois vai lá e apresenta. Ótimo. Agora a apresentação começa nessa parte. Ele vai fazer o rapport com a pessoa
Ele vai fazer umas perguntas ali de sondagem para entender melhor a pessoa e vai começar na apresentação. Bom, quando a gente vai entregar o projeto para o cliente, a gente começa na pasta apresentando a Intelbras, que é uma empresa de 47 anos de história, capital aberto na Bolsa de Valores, mais de 7 mil funcionários. Isso daí para a gente ganhar autoridade na hora de estar passando para o cliente. A gente explica também a parte da história da nossa empresa, onde que tem 11 anos de história, equipe própria de instalação. A gente analisa, monitora diariamente todos os nossos clientes para ver se tem alguma normalidade. A gente manda um relatório de pós-venda para todos os nossos clientes, quanto que foi a geração da energia solar dele. A gente tem estoque se caso vir placa danificada. A gente tem uma usina onde que a gente vende essa energia para outros clientes e a gente consegue ajudar o cliente também se ele quiser ter um modelo de negócio desse, onde foi investido R$100 mil na época, que dá uma rentabilidade de R$2.500 por mês. E aí a gente começa a apresentar a proposta, explicar como é que funciona a energia solar, né? Então aqui a gente tem um projeto, fala da parte da Intelbras, onde que a gente já antecipa explicando para os clientes, falando que a gente já destaca aqui os módulos, os inversores e estrutura, é tudo da Intelbras, tudo vem direto da fábrica até o cliente. Então, os produtos são todos certificados nacionalmente, tem um pós-venda especializado direto com a Intelbras, a garantia dos módulos inversor é toda uma garantia nacional, diferente do importado, né? Porque se caso o cliente compra o importado e por algum motivo a empresa que ele comprou sumiu do mapa, ele não tem para onde recorrer. Já com a gente, mesmo se daqui 10 anos, por algum motivo, a gente não estiver aqui, ele precisar de uma garantia, ele vai ter garantia direto com a fábrica, com a Intelbras. Então ele tem essa segurança da marca. Aqui como é que funciona a energia solar? Então a radiação bate nos módulos, ele gera uma energia contínua que vai para o inversor, onde ele inverte para a corrente alternada, ele já sai alimentando toda a residência do cliente e manda o excedente para o medidor, que é um medidor bidirecional. Ali vai mostrar o consumo e a geração da energia solar e a concessionária vem, faz uma soma de mais e menos, então consumiu 500, produziu 700, desses 700 ele vai pegar 450 se o cliente for bifásico, esses 250 que sobrar, ele fica como saldo acumulativo até por 5 anos, ou eu posso mandar esse excedente para um outro local que seja da mesma concessionária e esteja no mesmo CPF. Então, desses 450 que mandou aqui no consumo, esse cliente vai acabar pagando o mínimo, que é em torno de R$80, R$90 por mês. Bom, aqui é como funciona a energia solar. Nesse caso, a gente está com um cliente aqui de 600 kW. Então, a faixa amarela é como fosse o consumo de 600 e a verde é a geração. Então, janeiro, fevereiro, março, o índice de radiação maior, a hora de sol plena maior, então gera mais energia. Quando chega no inverno, produz menos, volta para o verão, volta a produzir mais. Ou seja, quando a gente faz um projeto de 600 kW, na verdade a gente está fazendo um projeto de 600 vezes 12, né? 12 meses, que é 7.200 kW. Então aqui no caso, esse projeto que a gente montou é para gerar esses 7.200 kW no ano. Então vai ter mês que vai gerar mais e vai ter os meses que vai gerar menos. Porém, junho, julho é os meses que o cliente menos gasta também, por conta que tem menos calor e daí por diante. Então, aqui a gente entra no payback, né, que é o retorno financeiro. Então, nesse caso aqui, o cliente, dentro de 2 anos, ele tem um retorno do investimento recuperado e a partir do 3º ano aqui, ó, ele já sai no lucro. Ele já sai com R$3.700 de lucro, 9.700, ou seja, dentro de 25 anos que tem de garantir as placas, ele vai ter uma economia de R$276 mil ao longo da garantia das placas. E muita gente pergunta, então a energia solar só vai durar 25 anos? Não. Isso daí é a garantia das placas. É como se fosse um carro. O carro tem 5 anos de garantia, porém a durabilidade do carro é muito maior do que 5 anos. Certo? Então aqui é importante falar para o cliente aqui, retorno de investimento. Se você quiser aprofundar, entrar na parte de aplicação de bolsa de valores, que dá 1%, enquanto a energia solar colocando na casa da pessoa, ela vai passar dos 3%. Se for falar de uma casa de aluguel, o quanto que esse cliente ele vai ter de retorno, aí você pode usar bastante exemplo ali para mostrar para o cliente como que é vantajoso esse investimento. Prazo de entrega, sai direto da Intelbras, então em torno de 15 dias já chega até o cliente. Chegou no cliente, mais 10 dias para começar a instalação, acabou a instalação geralmente 1, 2 dias,
acabou o tempo de instalação, mais 7 dias para trocar o relógio. Ou seja, em torno de 40 dias, o projeto está concluído, está 100%. 40, 45 dias. A gente fala para os clientes que assim que a gente conclui o serviço, quem tem o braço faz o pagamento para a gente. Ou seja, até não tiver em perfeito estado, a gente não recebe. Então vai ter caso de cliente também de pagar só o produto e pagar o nosso serviço no final também, sem problema algum. Se for um cliente de confiança que sentir que dá para ter confiança nele, ok. A manutenção das placas é água e vassoura, é recomendada fazer a limpeza a cada 6 meses. No primeiro ano a gente dá de bonificação para o cliente essa limpeza para ele entender como é que faz, porque é bem mais prático o cliente fazer do que a gente. Mas caso tiver que cobrar, futuramente a gente vai cobrar em torno de R$100 ou R$10 por placa para quem é cliente da Combate Solar. Já para quem não é cliente, a gente cobra em torno de R$30 por placa. As garantias. Os módulos têm 12 anos de garantia contra qualquer defeito de fábrica e 25 anos de performance. Então, em 12 anos, ela não pode perder mais do que 10% de performance e mais 13 anos, completando 25, ela não pode perder mais do que 20%. Se caso perder, está na garantia. É como se fosse um carro que faz 10 km por litro, então em 12 anos ele não pode fazer menos do que 9 km por litro. Acabando esses 12 mais 13, ele não pode fazer menos do que 8 km por litro, se caso ele fazer, o motor do carro está na garantia. O inversor é o equipamento que inverte a corrente contínua para a corrente alternada. O tempo de garantia dele é de 10 anos. E a garantia de fábrica, direto com a Intelbras, e a troca é express. Um cliente nosso da Primavera Noivas, ele colocou energia solar, depois de 1 ano, parou de gerar o prometido. A nossa equipe foi lá, junto com a engenharia da Intelbras, por software, identificado que era inversor. Deu 15 dias, tinha um inversor novo no cliente, novo, valor de nota de R$14 mil, que era um inversor de 20 kW pico. Então a gente foi lá, trocou para o cliente e foi a manutenção muito rápida, não teve burocracia, nada, e resolveu o problema. E é por isso que a gente prioriza tanto essa parceria com a Intelbras. Estrutura, 15 anos de garantia e tempo de garantia de serviço, 1 ano de garantia de serviço. A obrigação da nossa revenda, fazer toda a parte da negociação, dar o suporte para o cliente, fazer toda a parte de homologação, ou seja, entregar o projeto completo para o cliente do começo ao fim. O que a Intelbras não se responsabiliza, entregou as placas na sua casa, você viu que está em perfeito estado, você assinou o termo, agora a responsabilidade é sua. Então, se caso bater alguma coisa na placa, ela quebrar, ou se alguém entrar na tua casa e roubar as placas antes de estar instalada, então a responsabilidade é do cliente. E agora a gente chega na parte do investimento. Quando chega no investimento, a gente pergunta para o cliente: você teve alguma dúvida? Está tudo claro para você? Tem alguma pergunta que você quer fazer? Porque no começo da venda, na hora que a gente faz o rapport, a gente pergunta mais para o cliente, deixa o cliente falar. Na hora da sondagem, de fazer o spin seller, o cliente fala mais. E nesse momento, a gente está agora dando uma aula para o cliente como é que funciona a energia solar. Então, a gente cai para a parte de preço, onde que a gente apresenta a solução para o cliente, o inversor, quantas placas dá para colocar mais nesse inversor, parte de cabeamento, estrutura, conector, módulos. Bom, o serviço completo, só R$13.500. E a gente não tem que ter medo de falar só R$13.500. E ainda mais se fosse um projeto de R$130 mil, só R$130 mil. Porque quanto maior o projeto, mais compensa para o cliente. Mais dinheiro ele está pagando para a concessionária, mais dinheiro ele está rasgando. Então, na hora de falar o preço, gente, não assusta. Sabe por quê? Porque um projeto desse daqui de 600 kW é um projeto que a pessoa gasta R$500 por mês. Para uma pessoa ter uma casa de aluguel e ganhar R$500 por mês, ele tem que investir pelo menos uns R$100 mil para ele conseguir ter esse retorno. Para ele ter esse retorno hoje num CDI da vida, ele precisa ter uns 50 mil aplicado e ainda sem tirar imposto de renda. Hoje ele está fazendo isso com R$13.500, ele está valorizando o patrimônio dele. Então, R$13.500 é muito pouco. Assim que você fala para o cliente, é importante também falar o quanto que estava esse projeto há 6 meses atrás. Geralmente, um projeto desse estava muito mais caro, estava saindo em torno de 15, 16 mil reais. É bom falar para o cliente também que a Intelbras permite a gente vender esse projeto por R$1.000 mais caro, R$1.500 mais caro. Só que a gente prioriza o quê? A gente prioriza mais quantidade de cliente. Por quê? Colocando para ele, ele vai ficar satisfeito, ele vai indicar, vai indicar, vai indicar. Então, nessa hora que a gente passa o preço, é sempre bom deixar para o cliente uma sensação que ele está aproveitando uma oportunidade. O preço está abaixo nesse momento. E aí, na hora que o cliente
você acaba de quebrar as objeções dele, se ele tiver alguma dúvida, você acaba de explicar para ele, né? Se ele falar do preço, algo do tipo, você explica para ele que estava mais caro, você explica para ele, e aí você pergunta como que vai ser feito o pagamento? Você vai fazer o pagamento à vista ou vai ser financiamento? E deixa o cliente responder. Já vai para a pergunta do fechamento. Já puxa o cliente para a parte do fechamento. Então aqui você mostra para o cliente como que é as formas de pagamento que a Intelbras tem. Se o cliente vai querer fazer pagamento à vista, financiamento bancário. E assim que você pergunta para o cliente, se ele partir para a parte de financiamento, é quando a gente tira do cliente de novo. Se ele falar, olha, não tenho para pagar à vista, eu falei, tudo bem. A maioria faz financiamento mesmo. E aí você fala, só que o problema é fazer dar certo o financiamento. O problema é aprovar o financiamento, porque a taxa de juros para energia solar é muito boa. Inclusive, o preço que você paga da tua conta de energia, se você fazer o financiamento, você vai pagar menos do que você já paga, referente à taxa. Só que é mais difícil de aprovar. Em qual nome que vai tentar? No seu nome, da sua esposa, no seu CNPJ. Então, dá uma sensação de conquista para o cliente. Não deixando o cliente se achar nesse momento. Lembra que a gente está ajudando ele. E ele não colocou energia solar ainda porque ele não tem um nível de consciência. E assim que você colocar energia solar para ele, você vai dar uma liberdade para ele enorme, e além de valorizar o patrimônio dele e levar a economia para ele ao longo do resto da vida. Então, a gente daqui 5 anos, 10 anos, onde que o cliente vê ele, certeza que ele vai ter muita gratidão pela gente. Bom, então quando a gente fala do preço, né, a gente faz os exemplos aí com casa de aluguel, é muito importante fazer exemplo para o cliente. A parte da escassez, né, se o cliente faz alguma objeção que está caro, falar para o cliente como que o projeto estava bem acima do valor, né, e o quanto que a Intelbras permite a gente vender esse projeto e o tão baixo que a gente está vendendo o valor. Na parte de fechamento, se o cliente vai fazer o pagamento à vista ou vai ser parcelado, então você tira da mão do cliente, fala que é bem difícil e tal, e qual nome você vai fazer o financiamento, tudo que eu acabei de explicar aqui para vocês. E assim que você chega nessa parte de financiamento, aí é torcer para dar certo mesmo, porque tem essa questão que a gente busca o cliente, apresenta para os clientes, na hora que fecha com o cliente, às vezes não dá certo o financiamento. E paciência para a gente, daqui 3 meses pode ser que dê certo também. Mas a gente seguindo esse roteiro fez com que a gente se tornasse o maior representante da Intelbras aí no estado de São Paulo nos últimos 3 anos. E esse ano, mais uma vez, a gente ganhou como maior representante no primeiro semestre e agora no segundo semestre também a gente finaliza o ano como a maior revenda dentro do estado de São Paulo. Eu não vou falar do Brasil porque a gente não tem dados do Brasil, né? Mas São Paulo é uma potência gigantesca. Então pode ser que a gente é o maior do Brasil hoje, mas eu prefiro colocar o pé no chão e falar aqui do estado de São Paulo. Bom, então com esse script de venda aí, fez com que hoje o Eric fez os treinamentos, colocou também a temperança dele ali, colocou um método dele, faz com que ele vende. A Tainá também está entrando, já entrou, já conseguiu fazer vendas desde o primeiro mês e a gente agora está replicando o talento, né? Então a Combate agora vai continuar crescendo, graças a esse script de venda também vai ajudar bastante a gente evoluir. Bom, guardei essa frase aqui, que sábio não é o que sabe, né? Sábio é o que faz. Então não adianta você ter um conhecimento e não colocar ele em prática. Então é muito importante vocês colocar isso em prática. Esse treinamento aqui vai ser gravado. Se tem alguma parte que não está fazendo, pô, entra lá no onde vai ter algum lugar aí da Combate, faz o treinamento, melhora, aperfeiçoa aí para a gente estar crescendo. Aqui a gente trabalha muito a meritocracia, então conforme quanto mais vocês venderem, mais vocês vão colocar dinheiro no bolso, certo? Então, isso daqui foi o último treinamento que eu fiz. Na verdade, eu pagaria sem dúvida aí uns R$200 mil dessa mentoria que a gente vai começar a fornecer aí para os próximos treinamentos aí que a gente for fazer aí a nível Brasil. A gente vai gravar, vai soltar isso daí na internet e vai para cima, porque tem muita empresa que não tem planejamento financeiro, não tem Meta Smart, não sabe o que é canais de venda, marketing digital, pré-vendas, script de vendas, a cultura, contratação.
fluxograma e também eu vou fazer um acompanhamento junto com o feedback. Então, é um valor baixo dentro do que entrega, né? Como que eu estou começando agora, eu não posso cobrar muito alto. Mas para quando eu estiver nos treinamentos aí, eu vou fazer uma oportunidade ali para quem está na hora, 12 parcelas de R$ 800. Vai ser muito, muito barato para quem está adquirindo isso. Esse ano eu investi entre conhecimento e experiência uns R$ 130 mil. Só de conhecimento, com mentorias que eu faço todo mês, eu faço 2 mentorias pelo menos por mês. Fui no Acelerador Experience, que eu tive palestra com Thiago Nigro, Pablo Marçal, Marcos Marques, João Polinari, dono da Copenhague, dona Tilly Bean, só gente assim que voa alto mesmo, grandes mentes aí do Brasil. Fiz o treinamento do Acelerador Empresarial. Então, o que fez a nossa empresa faturar os milhões que faturou esse ano é referente ao conhecimento que a gente tem aqui, o que a gente consegue colocar em prática. E o ano que vem a nossa empresa vai mais que dobrar o faturamento graças a esses novos conhecimentos. Então, conhecimento é o que leva a gente para o próximo nível. Então, o que eu sei é o tanto que eu ganho, é o tanto que eu faturo. E quando eu aprendo e coloco em prática novas coisas, é quando eu aumento o meu faturamento. Então, tá feito aí a oportunidade. E é isso daí, gente. O meu telefone, para quem quiser já acionar a mentoria, né? Então, assim, vejo como um privilégio estar trabalhando com vocês, o Eric, com o dom que tem, a Tainá também, e vocês também têm um privilégio de ter eu como parceiro aí no dia a dia, porque o conhecimento que eu venho buscando nos últimos 10 anos, e principalmente nesses últimos anos, poucas pessoas que sabem colocar isso em prática, e a nossa empresa é muito pequena, perto que ela vai chegar. Hoje eu vejo a Combate como uma adolescente, então ano que vem a gente vai crescer um pouquinho mais, para que daqui uns 2 anos a gente tá como numa fase adulta aí. Então, esse ano a gente passou aí dos 4, 5 milhões de faturamento, a gente vai fechar o ano agora, só que o ano que vem a gente vai buscar uma meta de 10 milhões de faturamento. E o ano que vem o bicho vai pegar. E eu tenho a certeza que a gente vai conseguir atingir isso, por conta que eu tô aqui, por conta que você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui. Então todo mundo faz parte da Combate, né? A gente é um time muito forte aí. Gente, muito obrigado e foi um prazer estar com vocês aqui compartilhando esse conhecimento. Valeu. Bora. Prospecção ativa. É quando a gente vende B2B. A gente vai até o cliente mostrar uma solução para ele. Lembrando da missão da nossa empresa, que é proporcionar liberdade e economia de uma forma sustentável. É sempre bom a gente chegar no cliente com uma energia positiva, confiante, que a gente está levando uma solução para o cliente. Então, quando chega no cliente, a gente se apresenta. Prazer, eu sou o Rafael da Combate Solar. Qual que é o seu nome? Meu nome é Jéssica. Ô Jéssica, tudo bem? É você que fica brava quando a conta chega aqui? Não, quem fica brava é o João. O João tá aí para a gente conversar com ele? Tá, só um momento. Fala, João, tudo bem? Eu sou o Rafael da Combate Solar, trabalho com energia solar. Até o momento a gente ajudou 500 pessoas aí a pagar o mínimo na conta de energia. Quanto que você está pagando de conta de energia por mês? Aí o João fala, estou pagando R$ 700 de conta de energia. R$ 700? E você considera isso bastante ou pouco? Fala, eu acho bastante. Ô João, e dentro desse valor que você paga, você já usa à vontade a energia aqui no seu estabelecimento ou você dá uma segurada? Não, uso meio que à vontade. E você pretende aumentar mais ar-condicionado, colocar mais algum equipamento eletrônico? Aí o João vai responder se sim ou se não. Ô João, o problema não é você pagar R$ 700. O problema é que essa conta de energia vai continuar subindo todo ano. Sobe 8% todo ano a conta de energia. Ou seja, você pagando R$ 700, o ano que vem você vai pagar 750, no outro R$ 800, e ele não vai parar de subir essa conta de energia. Você tinha esse conhecimento? Já tinha noção disso daí? E deixa o cliente responder. E aí você pergunta para o cliente, por que você não colocou energia solar ainda? Pode ser que ele vai responder, é caro. Mas falando, era caro. O ano passado, um projeto para esse ano caiu mais da metade do preço. Pode ser que ele fala que ele paga com desconto, que ele já compra de outros lugares, que dá desconto de 15%, fala, ô João, já que você paga para essa empresa, por que você não paga o negócio que é seu? Sendo que, desde pagar R$ 800, pagando 700,
Se você fazer um projeto de energia solar, você vai pagar o mesmo tanto também, você paga 700, só que a diferença é que esse valor acaba. Já quanto você pagando para essa pessoa terceira, vai ficar pagando para o resto da vida e ele vai ficar ganhando dinheiro em cima de você a vida toda. Como nossos outros 10 clientes que também compravam dessa empresa e hoje, depois que a gente apresentou o projeto de energia solar para ele, ele viu que ele paga até menos do que ele pagava para a empresa. Não faz sentido. Ou ele pode responder, eu não fiz nenhum projeto. Falar, que ótimo, então a gente vai fazer um projeto de energia solar para você e vai explicar. E se você soubesse disso antes, certeza que você colocaria energia solar até antes. Ou pode ser que ele fala, é de aluguel. Não, ótimo, se é o local de aluguel, você pode instalar aqui e quando mudar do local, você pode levar, igual você usar ar-condicionado, ou você pode colocar a energia solar na sua casa e mandar o excedente para cá. Você sabia disso? Então, gente, vai ser natural o cliente, na hora que você perguntar por que você não colocou energia solar ainda, ele falar alguma dessas 4 objeções, é as mais comuns. Ou ele já paga com desconto, ou porque é caro, ou porque o local é alugado, ou simplesmente porque ele não teve tempo para fazer o projeto de energia solar. E assim que você quebra algumas objeções dele, você vai apresentar para ele a nossa tabela de preço da Combate Solar. Aqui, a gente já vai ter uma simulação, mostrando para o cliente, um cliente, no caso, que paga R$ 910 de conta de energia por mês. Você olha para ele, João, olha aqui, para quem consome 1.000 kW, ele paga R$ 910 por mês, por ano dá R$ 10.900. No próximo ano, em 2026, essa conta de energia vai subir. Então, uma conta que era 910 vai para 970. No próximo, 1.040. No próximo, R$ 1.120. Ou seja, por ano, 10 mil, 11 mil, 12 mil, ela não para de subir. Então, assim, todo ano a conta de energia vai subindo. O cliente, ele às vezes não usa o ar-condicionado à vontade, além de pagar bandeira vermelha, bandeira amarela e daí por diante. Já para quem coloca energia solar, a conta de energia que era 910 passa a ser R$ 100. E se esse cliente opta por pagar por um financiamento, ele vai pagar R$ 600 de parcela, mais o mínimo, isso daí vai dar 8.400. Ou seja, só de ele colocar energia solar, ele já passa a economizar. Desde pagar R$ 10.900, ele passa a pagar 8.400. Só que a parcela é fixa, diferente do que a conta de energia que vai subindo. Só que em 5 anos, essa parcela acaba. Então, em 2030, que ele estaria pagando R$ 15.000, ele só vai pagar R$ 1.900, que é apenas o mínimo para o resto da vida. Com isso, ele vai diminuir o custo fixo, vai ter mais liberdade de usar o ar-condicionado, o equipamento que ele quiser, vai valorizar o imóvel dele e ainda contribuir com o meio ambiente de uma forma sustentável. E aí você volta para o cliente e pergunta, você conseguiu entender por que todo mundo coloca energia solar hoje? Você consegue enxergar que isso daí é um problema para a sua empresa no futuro? Essa conta de energia subindo todo ano? Enquanto o seu concorrente colocou um projeto de energia solar, mesmo se ele fazer o financiamento, ele já vai estar pagando menos que você, sendo que em 5 anos acaba a parcela e ele vai estar livre para o resto da vida, onde que ele vai conseguir colocar preço cada vez mais baixo, porque ele não tem esse custo de energia, enquanto você, continuando sem energia solar, vai pagar cada vez mais. Você consegue reconhecer que isso daí é um problema para você? E aí a gente vai para a pergunta de fechamento. Faz sentido para você fazer um projeto de energia solar com a Combate Solar, sem compromisso? O cliente vai responder que sim ou que não, provavelmente é um sim. E aí você pergunta para o cliente, e qual que é o melhor dia da semana e um horário para a gente vir aqui apresentar, que vai vir um dos nossos especialistas explicar como é que funciona a energia solar de uma forma sem compromisso? Eu posso agendar na terça-feira às 9 horas da manhã ou você prefere às 3 horas da tarde? Então dá 2 opções para o cliente e já firma um compromisso com o cliente. Tá? Então aí você vai fazer uma pesquisa cultural, onde que você vai pegar o quanto que ele gasta, vai pegar um conto de energia, se ele pretende colocar mais 1 ou 2 ar-condicionado, mais equipamento, quanto que ele pretende colocar um pouco a mais, e aí sim, a gente agenda uma apresentação. É muito importante ter essa pergunta no fechamento. Qual o melhor dia da semana para a gente apresentar esse projeto e dar uma opção para o cliente, na parte da manhã, na parte da tarde, onde que a gente vai segurar essa apresentação.